Oi, eu finalmente tive a oportunidade de assistir o filme Malês, de Antônio Pitanga, no Festival de Cinema Brasileiro que aconteceu aqui em Berlim. Então, eu decidi hoje gravar um vídeo falando um pouquinho sobre a Revolta dos Malês, que muitas vezes a gente escuta por alto e a gente não entra nos detalhes. A Revolta dos Malês aconteceu em 1835, na cidade de Salvador, na Bahia. Os escravizados que planejaram o levante dos Malês eram conhecidos como escravos de ganho. Os escravos de ganho tinham liberdade de circulação nas zonas urbanas, todavia continuavam a responder ao senhor. E muito importante é que esses africanos escravizados que estavam planejando a Revolta dos Malês, uma grande parte deles era alfabetizado. Então eles espalhavam bilhetes pela cidade em árabe para que outros escravizados pudessem entender o que a capitania não era capaz de entender. Então eles se reuniam, debatiam e planejavam esse levante durante meses. O objetivo da Revolta dos Malês era tomar a cidade de Salvador, pôr um fim no processo de escravidão, conseguir a independência e finalmente ter a liberdade de praticar a própria religião. Então, o levante dos Malês deveria unir povos africanos de diferentes tribos, de diferentes credos. O plano era que o levante dos Malês ocorresse ao fim do Ramadã. O problema é que, por conta de uma delação, as autoridades portuguesas ficaram sabendo do levante dos Malês. Então, o levante ele teve que ser antecipado. Estima que cerca de 600 escravizados e homens livres estavam no momento que o levante saiu para as ruas. Apesar de tantas pessoas terem se unido para lutar pela independência e pelo fim da escravidão, as forças eram desproporcionais. De um lado, a gente tinha as pessoas escravizadas, os ex-escravizados, e do outro lado nós tínhamos as forças coloniais, que estavam lutando com armas de fogo. E apesar disso, o conflito durou cerca de 3 a 4 horas. Mas o resultado é que das 600 pessoas que tomaram parte do lado dos Malês, 100 pessoas foram mortas durante o conflito e outras pessoas sofreram penas de morte, açoite, foram levadas para a prisão e outras foram deportadas, especialmente para as regiões de Uidá e Lagos, na Nigéria, onde ainda hoje existe uma grande população de afro-brasileiros. As armas de fogo contra as armas brancas é uma disparidade absurda. E essa disparidade absurda, ela é explicada pelo medo que a capitania ela tinha de testemunhar no Brasil o que ocorreu no Haiti, que era um processo de independência pela mão dos povos negros. A Revolta dos Malês é uma parte da história que a gente precisa olhar e entender e apreciar o esforço, a organização, a inteligência que foi posta, toda a dedicação que foi posta em nome da independência, em nome da liberdade. Porque muitas vezes a gente aprende, houveram revoltas de escravizados no Brasil, que a gente acaba não aprofundando a relevância desses movimentos e a pressão que eles representavam nas capitanias. A Revolta dos Malês é o perfeito retrato de organização política, estratégia militar, organização financeira, porque os financiamentos foram feitos pelos próprios escravizados. Então, todo esse planejamento retrata muito o que às vezes a gente deixa de aprender e o que a gente deixa de ouvir, que é a inteligência dos povos africanos. E apesar de todo um sistema montado contra eles, nunca deixaram de lutar em nome da dignidade, da liberdade e da fé que eles tinham. O filme Malês, de Antônio Pitanga, é uma forma de aprender, é um filme que eu posso associar ao empoderamento das futuras gerações afro-brasileiras. E se você ainda não assistiu, por favor, vai assistir, porque vale muito a pena.